E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 20 ao dia 26 de maio, onde teremos a entrada da fase minguante no signo de Aquário e também o Sol entrando em Gêmeos, com o Mercúrio também entrando em Gêmeos. Terça-feira, dia 20 de maio, temos a Lua ainda em Aquário durante a manhã, certo? Então, essa fase minguante, gente, eu até preciso comentar isso aqui no vídeo. Tem astrólogas que usam calendários lunares pra gente entender aí as fases, a lua, o signo, pra ficar mais fácil, né? Pelos programas que a gente tem no computador, dá pra gente calcular isso, mas daí a gente tem que ir de hora em hora, segundo, minuto. Pelo calendário que a gente pega na internet, tá escrito que a lua minguante vai ser em peixes. Tá errado, tá? Tá errado porque a lua vai entrar em peixes só lá por volta das 9h29 e a fase minguante ela acontece às 8h58, ou seja, enquanto isso a lua ainda está em Aquário e o sol ainda está em Touro, certo? Se fosse lua minguante em peixes, o sol tinha que estar em Gêmeos. Só que o sol em Gêmeos só vai entrar durante a tarde, né? Então tá errado. Se vocês forem procurar no calendário que acha no Google, né, calendário lunar, não é lua minguante em peixes, lua minguante em Aquário. Então, durante as 8h58 é formada aí a fase minguante da lua, no ascendente em Câncer, tá? Se o ascendente está em Câncer, de um modo geral, lembrando que todo mundo tem Touro e Aquário em setores específicos da vida, né? Mas aqui para geral, o Sol vai para casa 11 e a Lua vai para casa 8, tá? Então, de um modo geral, essa fase minguante, ela tá aí para limpar assuntos que vêm de amizades, grupos, principalmente assuntos traumáticos, né? Algumas pessoas podem sentir, por exemplo, algum trauma que teve da infância em relação à escola, em relação a amizades fora da escola mesmo, mas que sofreu certo bullying, né? Como um exemplo aí. Ou então, momentos em que a pessoa foi ridicularizada em grupo, né? A gente tem que tomar cuidado porque a lua minguante, ela trabalha com a limpeza energética e às vezes física também, né? Quando a gente faz uma limpeza na casa, joga coisa fora ou doa, separa coisas para doar, essa limpeza energética também acontece, porque a gente está liberando espaço da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, enfim. Para o nosso corpo também não é diferente, né? Inclusive banhos energéticos para limpeza durante esse período funcionam aí mais forte. Então a lua minguante, como ela trabalha com esse processo de limpeza, de desapego, a gente tem que acionar o nosso desapego, né? Porque alguma coisa vai embora durante esse período. Às vezes, se a gente tem ainda algum assunto lá dentro do nosso emocional mal resolvido, no nosso inconsciente mesmo, ele volta à tona pra gente resolver. E nesse caso aí, como o Sol tá na casa 11, a casa 11 ela fala de amizades e grupos, né? Conteúdos que a gente foi internalizando dentro da gente por muito tempo. Às vezes você tá internalizando algo que você presenciou durante um período da sua infância, da sua adolescência, né? Por exemplo, aqueles apelidos maldosos. Ah, porque você era muito gordo. Ah, porque você era muito magro. Ah, porque não sei o quê. Ah, você é feio. Aí você cresce achando que você é feio por conta de comentários alheios. Gente, lua minguante, deixa aí. Só você sabe quem você é. Os outros nunca vão saber quem você é. Por mais que fale que você é feio, que você não sabe nada, que não sei o quê. Gente, todo mundo sabe alguma coisa. Por mais que você ache que você não saiba, se você acha que você não sabe nada, é porque em algum momento da sua infância, da sua adolescência, você escutou, ou da sua mãe, ou do seu pai, do seu irmão, do seu professor, que você não sabia nada. Só que a gente tá aqui para se descobrir também, né? A vida é autoconhecimento. E por volta das 9h29 da manhã, a Lua vai entrar em Peixes, né? E, gente, durante o dia, a Lua vai estar formando trígono com Júpiter, isso desde a lua minguante, tá? Porque Júpiter tá em Gêmeos, mas tá quase para entrar em Câncer. Então, nessa transição de lua em Aquário para lua em Peixes, ela ainda vai estar em trígono com Júpiter.
também quadratura com Urano, né? Isso favorece e desfavorece as reuniões, aos assuntos que envolvem estudos em grupo ou sozinho, mais sozinho do que em grupo, tá? Só que o Júpiter, ele traz aquela profundidade nas discussões para que haja uma certa libertação. Então, por exemplo, se você tem aí marcado psicólogo para esse dia, né, aqueles assuntos, aquelas conversas que realmente vão ajudar a nossa mente, a nossa vida, para a gente seguir adiante, ótimo. Agora, se você convive com pessoas que só te atacam, né, é hora de rever sobre isso também. Esse Júpiter, ele pode trazer à tona alguma questão que essas pessoas causaram em você em algum momento do passado. É bom a gente ficar atento a isso. Por volta das 15h57, o Sol entra em Gêmeos, né? Aí, feliz novo ciclo para todas as pessoas que nasceram com o Sol em Gêmeos. A gente fica com a consciência mais voltada para curiosidade, para querer aprender coisas novas. É até indicado que a gente aprenda coisas novas, para que a nossa energia flua de acordo com os astros. Se a gente está estagnado naquele Sol em Touro, a semana não vai para frente. Primeiro, que é uma semana de minguante. Segundo, que é uma semana de Sol em Gêmeos. E terceiro, que a Lua minguante foi no signo de ar. Então é uma semana muito rápida, de adaptabilidade, né? Até me enrolei para falar. A gente pode sentir uma aceleração aí acontecendo ao mesmo tempo que o nosso corpo quer descansar, porque Lua minguante, ela exige interiorização. Se a gente não tem esses momentos de interiorização, né? A gente vai absorvendo energia ali, a gente vai ali e acaba ficando mais cansado. Então é bom a gente parar um pouquinho, ter um tempinho, nem que seja 5 minutinhos para parar e respirar você com você mesmo. Refletir um pouco. Durante a noite a Lua fica sem aspecto, então a gente tem um momento para essa interiorização acontecer e vai ser ótima, tá, gente? Porque se você ficar a semana inteira só na interação com as pessoas, você não vai entender o que da sua vida precisa de renovação, de limpeza. Quarta-feira, dia 21, temos a Lua entrando em quincúncio com Marte, só esse aspecto aí durante o dia em relação à Lua, né? O Sol vai estar formando sextil com Saturno, sextil com Netuno, conjunção com Urano, trígono com Plutão. Isso aí desde o começo da semana. Então o Sol, ele vai trazer consciência, ele vai mexer. Essa semana, gente, é uma semana para mexer mais com a nossa mente. Não é à toa que Gêmeos é um signo de ar, mutável, né? Então ele fala diretamente da conexão mental que a gente tem com a gente mesmo e com as pessoas. Então, é uma semana mais para assuntos racionais, ou para a gente agir também de forma mais racional, para que a gente não empaque, né? Não fique estacionado em algumas questões emocionais e isso impeça a gente de realizar nossas tarefas do dia a dia. Esse quincúncio com Marte, ele vai ajudar a ter assertividade. Então a gente vai conseguir tomar posicionamentos importantes, fazer novas escolhas, tomar atitudes que podem favorecer para a nossa área de trabalho, ou para a nossa vida afetiva, ou para a nossa vida familiar, enfim. Só que um quincúncio, ele é um aspecto maior, né, considerado, porém ele vem com oportunidades. Se a gente não se atenta às oportunidades, a gente não pega a fluidez do aspecto, né? Aí esse aspecto com Marte, ele pode virar uma discussão passageira ali. Discussão, porque eu falo briga. É uma coisa que não precisava. O lado bom de Marte, gente, tem, né? A Marte é o deus da guerra e que não sei o quê. Só que Marte, ele traz coragem. Ele é o guerreiro. Um guerreiro sem coragem não vence batalhas. Enfim, iniciativa. É um momento aí pra gente ter iniciativa para fazer acontecer aquilo que é importante. E durante a noite a gente vê a Lua em sextil com Mercúrio. Isso já traz sociabilidade para desenvolver assuntos, projetos, estudos. E a Lua vai começar a formar a quadratura com Júpiter. Só que Júpiter está em quadratura, né? E Júpiter, ele, quando está numa quadratura, ele traz um certo exagero. Principalmente aí com a Lua nas emoções. Lua está em peixes ainda, então vamos tomar cuidado com aquele drama, ou você sente demais, ou você sente que a pessoa está sentindo de menos, é muito insensível. Gente, se é uma semana racional, não adianta a gente querer esperar que as pessoas vão nos acolher, bonitinho, desculpa, viu? Não vai acontecer isso.
Esse acolhimento da lua minguante é da gente pra gente mesmo. No máximo, o setor espiritual nos acolhendo. Só que se a pessoa não tem essa conexão com o espiritual, ela vai se sentir, né, meio que deixada de lado. Aí tem que voltar para ser racional no momento. Quer acolhimento? Se acolha. Quinta-feira, dia 22 de maio, a lua vai continuar em Gêmeos, né, durante a manhã. Então, amanhã da quinta-feira, ela vai ter ainda a lua em quadratura com Júpiter e sextil com Urano. Isso favorece assuntos em grupos, só que ainda tem aquele teor de exagero na reação emocional. Vamos ter isso em consciência caso a gente vê alguém fazendo drama. Ou a gente mesmo querer fazer algum drama. Por volta das 13h26, ou seja, 1h26 da tarde, a lua vai entrar em Áries, então a gente já fica realmente sem paciência para os outros, às vezes nem pra gente. E a lua já vai formar conjunção com Saturno, que dá para entrar em Áries também, e também conjunção com Netuno, que também está em Áries. Então, gente, o signo de Áries, nesse ano aí, principalmente agora a partir desse mês, ele está tendo muita influência de planetas que regem questões mais coletivas, mais espirituais. É um desafio porque Áries é um signo individual. Só que, qual que é a questão por trás de tudo isso? Como que a gente se comporta dentro de um coletivo? Quais são as nossas atitudes? As nossas atitudes ajudam o coletivo a evoluir ou atrapalham? É isso que a gente tem que ter em mente. Durante a noite da quinta-feira, a Lua continua em conjunção com Saturno e Netuno e forma também sextil com Plutão. E sextil intenso com Plutão. Isso ajuda, né, como é uma lua minguante, todo aspecto com Plutão ajuda na transformação da limpeza. Né? Então é um momento de desapego. Se você tem alguma coisa para pedir para o universo, para Deus, para a lua, para o que estiver aí ajudando, peça, porque os planetas também ajudam. Ah, mas o planeta está muito longe, tá? Só que a lua está formando aspecto com planetas e a lua está mais próxima. Então peça, gente. Eu falo isso aí porque tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada assim, né? Que a gente não consegue ver. A Lua você enxerga. E a Lua, ela tem um peso bastante significativo para a humanidade. Então tenta, né? A fase minguante, as fases, elas não estão ali à toa. A Lua não está ali de objeto de adorno para o ser humano. Eu sei que o ser humano tem uma arrogância de achar que tudo ali é para, né? Pra deixar bonito pra ele, mas não é assim não. Tudo tem um significado. Então, nessa quinta-feira à noite, se você tem alguma coisa pra se libertar, né, quero pedir, sei lá, qualquer coisa. Para que a minha insegurança, eu quero deixar ir a minha insegurança para que eu tenha uma versão mais segura de mim mesma, uma versão mais corajosa. Peça, a lua já está em Áries. Peça coragem para a lua em Áries. Peça para que retire, né, a lua leve de você toda a insegurança, tudo aquilo que foi formado por outras pessoas que ainda estão na sua energia. Enfim, né? E também esses aspectos deixam a gente altamente intuitivo. Se você tem um projeto criativo para ser formado ali, ou continuado, ou criado, também é um momento bom para isso. Sexta-feira, dia 23 de maio, Lua vai estar em trígono com Marte e conjunção com Vênus. Conjunção mais fraca com Vênus durante o dia, durante a noite fica mais forte. Esses dois aspectos vão estar aí ativos durante o dia e noite, só eles, em relação à Lua. Gente, essa sexta-feira ela tá altamente aí produtiva para assuntos que envolvem parcerias. Seja parceria de trabalho, parceria amorosa, parceria entre amigos, entre família, né? Qualquer projeto também que envolva uma pessoa, você e uma pessoa, né, também tá válido para ser trabalhado. Se você tá ainda naquela vibe de tipo, eu preciso
que o meu relacionamento atual melhore. Peça para a lua minguante em Áries. Vênus também está em Áries, certo? E a gente sabe que Áries, Vênus em Áries, Lua em Áries, é um signo, como eu já falei, um signo mais individual. Pode ser que o seu relacionamento não esteja dando certo porque você precisa de um tempo para você. Ah, mas eu tenho que dar um tempo no meu relacionamento? Cara, só explica. Explica que você precisa olhar para você. Toda relação, ela exige muito um do outro. E às vezes a gente fica perdido na energia do outro. E daí a gente se perde. Quando a gente se perde, o relacionamento não fica bom. Porque daí a gente sobrecarrega a pessoa. Então, assim, lua minguante, a lua tá formando aspecto com Vênus. E Vênus fala de parceria, relacionamentos. Peça, ou então mude, né, você, aquela vibe do seu relacionamento. Ou tenha coragem para conversar com a pessoa. Ah, se você precisa terminar, a lua minguante ajuda no término também. Aproveita que tem Vênus e Marte nos aspectos ali com a lua, durante o dia e noite. Sábado, dia 24 de maio, Lua vai continuar em Áries durante a manhã e boa parte do dia. Então ela vai estar em sextil com Júpiter durante o dia e a manhã. Então esse sextil com Júpiter, ele favorece a estudos, a conversas complexas. Toda discussão ela pode trazer uma profundidade ali no assunto, para que aquele mesmo assunto te ajude a libertar algumas travas, algumas autossabotagens. E outra, né? A lua tá em Áries, então tem aquela coragem. Por volta das 14h38, ou seja, 2h38 da tarde, a lua vai entrar em Touro. Então aquele agito do emocional ele já ameniza e a gente fica com os nossos reflexos um pouco mais lentos. Apesar do Sol estar em Gêmeos, e Gêmeos gosta também de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que como a lua tá na fase minguante, em Touro, a gente vai precisar descansar. Pode ser que esse sábado seja aí válido para assuntos que envolvem pessoas, né, festa, coisa assim, só que a gente vai estar precisando de um pouco de descanso. Então, se você vai ter programado para sair à noite, descanse durante o dia, principalmente se você está cansado, sobrecarregado, né? Se você tá bom, tá bem, com a energia lá em cima, ótimo. Só que pode ser que essa lua em Touro exija um pouco da gente descanso. Né? E durante a noite a lua vai estar em quadratura com Plutão, então ele deixa as coisas bem mais lentas. A gente pode estar teimoso, e a gente pode estar altamente cansado. Então, vamos levar isso em mente. E se precisar descansar, descanse. Não vá pra baladinha, não. Você pode voltar mais cansado da balada. Domingo, dia 25 de maio, por volta das, mais ou menos ali, 00h40, Saturno vai entrar em Áries. Veja bem, né, gente? Saturno, ele restringe. A princípio, né? Ele traz também a maestria, mas a princípio ele traz travas. Ele meio que seria o freio ali de um carro. Quando Saturno é o freio, Júpiter ele acelera. Então, gente, o que a gente precisa frear em relação a Áries? Né? Áries traz aquele comportamento agressivo, comportamento altamente individualista, no sentido egoísta da palavra. Ah, mas não é só leão. Não é só leão. Áries também tem isso. Até porque Áries é o primeiro, e por ser o primeiro, tem aquela energia de achar que só ele tá certo. E não tô falando só de pessoas com Sol em Áries, não. Todo mundo tem Áries em algum setor. E é o setor que você tem Áries que Saturno vai entrar. Né? Então, Saturno ele deixa as coisas um pouco mais rígidas a princípio, traz até umas lições duras, mas depois a gente tem a maestria daquilo. Esse Saturno em Áries, ele pode mexer com a nossa ansiedade, mostrar ali qual que é o ponto que está nos deixando mais ansioso e vai trazer uma certa trava ali. Aí depende da onde está Áries no seu mapa astral, né? Se você tem Áries na casa 5, vamos supor, vai trazer uma trava no seu namoro. Você está namorando. Ou em relação ao cuidado com seus filhos, ou seu filho. Né? Toma cuidado com comportamentos agressivos, porque como Saturno tá ali, se você já tem essa tendência, você vai ficar muito mais agressivo e você vai machucar a pessoa. Depois você vai ficar se sentindo arrependido. Né? Presta atenção. Eu tenho casa em Áries, a casa 4, família. Algum assunto da família precisa de trava, de pausa. Não falo trava para as coisas não andarem.
Gente, a trava de Saturno, essa pausa, esse freio, às vezes a gente precisa parar para refletir e para depois caminhar. É como se fosse um movimento retrógrado, né? A princípio ele para, ele faz a gente refletir umas coisas e depois ele traz a maestria. Mas ele só traz maestria para quem aprende com a lição. Se você viveu uma coisa dura, difícil e não aprendeu, você não vai ter maestria, né? Aí Saturno vai te engolir. Tem aquela história que Saturno engolia os filhos, né? Por ser o tempo. É isso, né, gente? A gente só não ganha do tempo, porque todo mundo tem um tempo na Terra. Enfim, não vou ficar falando muito de Saturno em Áries, porque tem mais coisa pra falar aqui do domingo. Domingo, durante o dia, vamos ter a Lua em quadratura com Marte. Isso trava, sim, também a nossa assertividade. A gente pode estar com mais dúvidas, a gente pode estar sem paciência, apesar da Lua estar em Touro, né? Só que uma coisa meio que puxa a outra. Esse aspecto ele vai ficar ativo até a noite, e a noite vai ficar mais intenso ainda. E à noite também vai ter a Lua em conjunção com Urano, né? Isso já abre um pouco uma fluidez para a gente lidar com parcerias, em relação a grupos. Parcerias de mais pessoas, não de uma pessoa. Mais de 3, por exemplo. E por que uma coisa puxa a outra? Porque por volta das 10 da noite, 22 horas, Mercúrio vai entrar em Gêmeos. E, gente, Mercúrio em Gêmeos não tem muita paciência. Ah, mas é o signo de ar. Ele é adaptável, mas ele é altamente curioso. E essa curiosidade de Gêmeos também não ajuda a gente a parar. Então, meio que a gente tem que controlar essas adversidades. Sem contar que Gêmeos já é um signo bem dual, certo? Então, vai ter um lado nosso que quer descansar, vai ter outro lado nosso que quer estudar, quer ver que o vizinho tá fofocando, quer estar a par de tudo. Vamos tentar aí, nos mover para aquilo que a gente pode. E se você tá altamente cansado, descanse. Domingo, né, gente? Não se force muito nesse domingo. Segunda-feira, dia 26 de maio, a Lua vai estar em Touro durante a manhã, então a gente vai sentir ainda durante a manhã uma certa lentidão, só que em oscilação, porque por volta das 14h22, ou seja, 2h22 da tarde, a Lua já vai entrar em Gêmeos, né? Então a Lua vai estar em conjunção com o Mercúrio, que também está em Gêmeos, sextil com Saturno. Ainda vai estar um pouco em conjunção com Urano, que vai estar em Gêmeos também lá para junho. Então, tá ali na divisa, né? Vai estar em sextil com Netuno e trígono com Plutão. Todos esses aspectos ativos durante o dia e noite. Isso vai deixar a gente altamente intuitivo, proativo. Vai ser fluido para conversas em grupo, para reuniões, para estudos, para projetos. Até porque a Lua está naquela transição. Na próxima semana já vai entrar na fase nova. Então as novidades podem começar a surgir, principalmente se você trabalhou dentro de você aquilo que precisa de desapego. Certo? Nessa segunda-feira a gente pode ver algumas novidades surgindo aí para nossa vida. Bom, estrelas, então este era o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo ou uma leitura de tarô, pode me procurar no e-mail e no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. Quem quiser começar a estudar astrologia, a base da astrologia, entender melhor o assunto, meus e-books também estão disponíveis aqui no link, na descrição do vídeo, com valor acessível para todo mundo. Até o próximo vídeo, ótima semana para todos!